Só que isso você, na prática, quando você tiver uma adesão, uma grande adesão da tecnologia, né, e tiver substituição dos sistemas legados, etc., você vai conseguir reduzir muito o custo operacional. Tá. No final do dia, esse é o principal objetivo. Tá bom. Bom, então a gente fez um mergulho rápido no Technicase aqui, vamos voltar então para a realidade então dessas PMEs então. Dessas 380 mil, se fosse fazer pensar uma régua aí, vai, percentualmente, 0 a 10, 0 a 100. Qual que é o diagnóstico, assim, quantas que você acha que estariam prontas para amanhã já entrar nesse rito e já a partir do ano que vem estarem listadas já? A gente fez um mapeamento que das 380 mil são aquelas que faturam de 10 a 500 milhões, segundo o Econodata. Dessas 380, aproximadamente 33 mil já são SAs. Ok. Então, sob uma ótica regulatória, 33 mil já poderiam começar a utilizar o regime fácil a partir de janeiro do ano que vem. A gente tem uma estimativa mais empírica de conversa com as auditorias que a gente deveria ter aproximadamente 4 mil empresas auditadas. Tá? Ok. Então, dessas 33 mil, um pouquinho mais de 10% já sendo companhias auditadas. Mas se ela é SA, ela já não é obrigada a ser auditada? Não. Não. Ok. Não tem essa obrigação. Então, olhando para isso, assim, a gente tem esses números brutos, né, no sentido de que dessas 33 mil, elas já estariam aptas a utilizar o fácil. Numa primeira camada, essas 4 mil estariam aptas a usar o fácil numa ótica ampla. Perfeito. Né? Perfeito. Mas um ponto importante é que, mesmo eu não sendo uma SA e não estando auditada, se a minha companhia já é gerida com uma mentalidade de governança, e aí vou dar exemplos simples. Eu não misturo a conta PF com a conta PJ, a contabilidade está em dia, eu tenho um ERP, que não precisa ser um SAP, mas enfim, um Oracle, não é isso, mas eu tenho ali um sistema, documentação tá ok, enfim, tenho os controles, mas eu só ainda não dei o passo de contratar a auditoria. Tá. Essas empresas elas estão aptas para iniciar o processo e tem a possibilidade dela estar pronta para acessar o mercado de capitais nesse processo de passar por uma primeira auditoria, de transformar a empresa em SA em menos de 6 meses. Ok. Então, então das 33 mil que já são SA, 4 mil já são auditadas. Perfeito. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Fazendo uma simulação aqui. Né? A gente falou desse bolso fundo aí dos 2 trilhões, desses investidores institucionais. Que mundo hipotético nós teríamos aqui se vamos supor, as 4 mil, para pensar pequeno ainda, essas 4 mil tivessem já no mercado de acesso, podendo acessar esse dinheiro? Que tipo de realidade você acha que a gente poderia trazer para o desenvolvimento do Brasil? Essa empresa capta essa grana num prazo mais longo, ela investe, ela tem uma previsibilidade melhor sobre o retorno do investimento, pagar o investidor dela, etc. Isso gera emprego, isso gera... Que tipo de benefícios isso gera? O impacto disso assim, é transformacional para o país, em termos de geração de emprego, em termos de investimento, de capacidade de crescimento que essa companhia vai ter. E no final do dia, assim, tem muita oportunidade. Né? Pensa assim, quantas empresas não dão lucro, tem empresário aí que construiu patrimônio, família e tal, etc., pagando juros de 30% ao ano. Às vezes mais. Né? Que é um retorno de equity no final do dia. Sim. Então, assim, imagina se essa empresa conseguisse tomar uma dívida mais barata e mais longa, quanto de geração de valor, né, para o acionista a gente não tá deixando na mesa. Então, efetivamente e no final do dia, assim, tem o objetivo e o tangível, que é essa questão monetária, tem a geração de emprego e tem o intangível, que é uma companhia dessas com possibilidade de crescer mais, de fazer mais investimento, é uma companhia que vai crescer mais, em termos de probabilidade, ela vai ser mais perene, né?
Então tem vários outros benefícios intangíveis aí. E uma análise importante assim a nível de Brasil, muitas coisas, não todos os setores, mas muitas coisas, o Brasil está atrás dos países desenvolvidos 30, 40 anos. Esse gap às vezes vai diminuindo, dependendo do setor, mas é uma história que em algum grau se repete. Se a gente olhar os Estados Unidos, tá, há 30, 40, 50 anos atrás, a gente teve muitas pequenas e médias empresas que começaram ali nos anos 20, nos anos 40, 50, no pós-guerra, empresas familiares, né, que usaram do mercado de capitais para fazer a sua sucessão, né, sucessão familiar, profissionalizar a companhia, enfim. Perfeito. Por isso que a gente enxerga hoje nos Estados Unidos o número de companhias, né, corporations, são companhias no final do dia sem donos, né, que os donos são os investidores no mercado, não tem um controlador definido, é imenso. Sim. No Brasil é muito pouco. Por quê? Porque as companhias, né, de certa forma, acessaram, fora as questões macroeconômicas de ciclos do Brasil, assim, as companhias acessaram o mercado de capitais, a maior parte das companhias tem controlador definido, são poucas companhias no Brasil que são efetivamente corporations, e, na verdade, a gente tem um número muito grande hoje de pequenas e médias empresas no Brasil, ainda na primeira ou segunda geração, né, com desafios de sucessão, e que o mercado de capitais, e um mercado de capitais mais acessível, pode ser a solução para o futuro dessas companhias.